Bem, Kimetsu no Yaiba acabou de acabar sua terceira temporada, que é Vila dos Ferreiros. E pelas minhas contas, ela só vai ter mais duas temporadas, que vai ser para adaptar o arco do treinamento Hashira e o arco final do Castelo Infinito. E aí me veio a pergunta, será que as pessoas acham que o final de Kimetsu foi satisfatório? Então eu decidi pesquisar um pouco no YouTube, e meu Deus, tantos youtubers falando mal desse final, dizendo que o final foi rushado, e fazendo várias outras críticas, e eu tenho uma opinião sobre isso. Então eu decidi falar sobre isso nesse vídeo. Hoje eu vou falar se o final de Kimetsu no Yaiba é realmente ruim, como dizem, ou se é frescura. Obviamente, né, vamos ter spoilers dos últimos arcos de Demon Slayer como um todo. Então se você quer se guardar para você ver isso no anime e como vai ficar, eu aconselho que você saia do vídeo e veja outros vídeos no canal. Tem vários vídeos de Kimetsu no Yaiba e de outras coisas de anime, de filmes, de séries. Então você vai se assistir bastante lá. Faça bom proveito e para quem fica, vamos falar agora sobre o final. Um resumo básico do final. Após o arco da Vila dos Ferreiros, Nezuko é escondida junto com a Senhora Tamayo para estudos, pois ela foi a primeira Oni que conquistou o Sol, e ao mesmo tempo todos os pilares e todos os caçadores começam a fazer um treinamento intensivo, com cada pilar treinando os caçadores mais jovens, até que eles fiquem no nível de um Hashira. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo no lado dos humanos, no lado dos Onis está rolando a seguinte coisa. Muzan parou de fazer demônios e também chamou todos os Onis já feitos para o castelo da Nakimi, enquanto ordena que a Nakimi encontre Nezuko Kamado, ou se não, a casa do mestre dos Hashiras, que é o senhor Oyakata. O Oyakata-sama, nesse momento, já está muito doente, tão doente que já está praticamente quase morto, já está fedendo, está todo carcomido, cheio de bandagem, está respirando por um tri só. Os médicos disseram que ele era para morrer semana passada, mas ele ainda está vivo, porque ele acredita que o destino levou ele até aquele momento. Então temos a famosa cena onde o Muzan encontra ele, eles têm uns diálogos bem, como posso falar, uns diálogos bem reflexivos, que eu acredito que o Oyakata ali representa a autora, pois ele pergunta diretamente qual é o sonho do Muzan depois que ele conseguir ficar imune ao sol. E o Muzan fica sem resposta, porque querendo ou não, a motivação dele era conquistar o sol, mas ele era tão unidimensional, ele não pensava além disso. Então, quando ele foi se deparou com essa pergunta, ele ficou sem ter o que responder. Para tentar matar o Muzan ou enfraquecê-lo, o Oyakata se explode junto com a mansão e sua mulher, morrendo os dois e o Muzan ficando muito fraco, que é o tempo que a senhora Tamayo injeta a cura dos Onis que ela conseguiu fazer em Muzan, mas isso não mata ele, só deixa ele muito, mas muito velho mesmo. Então ele está com os poderes mais envelhecidos, assim dando uma nerfada no vilão final. Então todos os Hashiras e espadachins entram no Castelo Infinito, atrás de Muzan e das luas superiores que restaram. Tem muito vídeo falando sobre como se desenrola os átomos do Castelo Infinito. Mas saibam que a autora de Demon Slayer não foi simpática com os personagens. Então, os danos são muito realistas e quase todos os Hashiras e caçadores são mortos pela luta dos Onis, pois os Onis são muito superiores. Apesar de ter chegado alguns mais fracos, como a Nakimi e o Kaigaku, que é um outro Oni espadachim do trovão, ele é um amigo do Zenitsu. O Lua Superior 1, 2 e 3 dão bastante trabalho a todos os caçadores, e por isso que vários morrem de vez. Tipo, não tem nenhuma chance contra um Lua Superior do top 3. Muzan, depois de ser recuperado do veneno da Tamayo, ele continua envelhecido, ele mata todos os caçadores que ele vê pela frente. Não importa se é Hashira ou se são caçadores mais inexperientes. Quase todos eles morrem. Só sobra aquele amigo do Tanjiro, que eu esqueci o nome dele agora, que também usa a respiração da água. Nessa luta, a autora deixa bem claro que não tem como matar um Muzan decapitado ou fatiando ele. Apenas o Yorite conseguiria, e o Yorite não tá mais ali, né? Então, a única forma de matar o Muzan é segurando ele na rua até a luz do sol chegar. E é o que eles fazem. Eles fazem a Nakimi subir com o Castelo Infinito antes dela ser morta. Então, os Hashiras sobreviventes, mas o Tanjiro, o Inosuke, a Kanao e o Zenitsu, eles têm que segurar o Muzan ali de alguma forma. E cara, que luta, viu? A principal crítica aqui que eu vi é que os gestos são muito repetitivos, mas pense por esse lado. O Muzan, ele está nessa forma com tentáculos e bocas enormes. Qualquer mísero dano é um veneno que é transmitido por seu sangue infinitamente mais do que o veneno do Gyutaro, fora as habilidades que o Muzan tem a mais, porque ele absorve a habilidade de outros Onis. Ele tem pulsos elétricos que deixam o Tanjiro surdo, pulsos de vento, lâminas cortantes, ele tem vários Kekijutsus. Então, o que salva os espadachins é simples, é se defender dos ataques
enquanto busca alguma forma de cortar o rei dos Onis e segurar ele até o sol nascer. A autora, ela fez muito bem em fazer o Muzan ser o vilão final com tanto esse poder. Muitas pessoas pensam que um Kokushibo poderia ser o vilão final também, ou ter duas batalhas final, uma com Kokushibo e outra com Muzan. Eu discordo. Eu acho que o Kokushibo poderia viver um pouquinho mais, a ponto de enfrentar todos os Hashiras que estavam vivos naquele momento da história, em vez de só enfrentar o Gyomei, o Sanemi, o Tokito e o Genya. Ele deveria ter enfrentado o Tanjiro, por exemplo, o Inosuke, que seria uma boa luta contra o espadachim da lua. Eu acharia que o Kokushibo poderia viver até a parte em que o Castelo Infinito sobe, e ali ele ser derrotado. E a partir dali sim o Muzan ser o vilão final. Então a luta vai se estendendo, eu não tenho muito o que falar. Apenas que os Hashiras, o Tanjiro, o Inosuke, a Kanao e o Zenitsu se ferem bastante nessa luta final, pois o Muzan ataca todos sem dó nem piedade. É brutal. O Sanemi se ferra todo. O outro lá, o Obanai, nossa, deu pena do Obanai. O Obanai apanhou que nem um trapo. A Mitsuri, que teve dificuldade agora na terceira temporada contra a Lua 4, oxe, ela só não morreu por causa do Obanai. Porque senão a Mitsuri, ela ia morrer, porque ela era um peso morto durante a luta toda. Ela ajudou o mínimo possível, porque ela não era forte o suficiente para estar enfrentando o Kibutsuji. Mas enfim, depois de muitas mortes, como a do Obanai, a da Mitsuri e a do Gyomei, o Tanjiro, com toda a força que lhe restava, prende o Muzan em uma parede e o Muzan queima, mas ele queima de todas as formas. E depois disso ele se transforma num bebê gigante. Calma, eu vou explicar essa do bebê gigante agora. Este bebê gigante é uma metáfora para como o Muzan se sentia, pois desde bebê ele era indefeso, e ali a mente dele regrediu aquele estado de bebê, porque ele se sentiu indefeso, impotente contra um Tanjiro, que mesmo sem um braço, surdo, cego de um olho por causa de um dos Kekijutsu do Muzan que o acertou, continuava prendendo ele e não ia soltar. O Muzan ali, ele estava indefeso, ele ia morrer. Então, assim como ele fez antes, virando um Oni, comendo a flor lá, a Lotus Azul, esqueci o nome dela agora, ele aqui se transformou num bebê gigante, pois a massa concentrada de carne que um bebê gigante faz ia proteger os seus órgãos internos e ele mesmo do sol. Então ele se transforma nesse bebê gigante, absorvendo o Tanjiro no processo, tenta se esconder e cavar, mas todos os Hashiras continuam atacando e continuam o expondo ao sol. Assim, Muzan morre, queimado. Mas esse não foi o vilão final. E aqui que tá uma coisa que eu achei fanservice, mas eu também achei muito bom, que é o seguinte, o Muzan, antes de morrer, ele passa todos os seus Kekijutsus e parte da sua consciência para o corpo já morto, porque sim, o Tanjiro morreu, o coração dele parou de bater, ele morreu ali real, para o corpo morto do Tanjiro. Então o Tanjiro vira o Oni que conquistou o Sol, o Oni definitivo, aquilo que o Muzan queria ser, o Tanjiro vilão no final, regenera o braço, regenera o olho, e ele vira um Oni imune ao Sol por conta da respiração do Sol, claro, né? Então naquele momento ali o Muzan conseguiu. Ele se tornou, tecnicamente, o Tanjiro, quando ele roubou o corpo do Tanjiro, ele se tornou o Oni mais forte já existente na Terra. E tá todo mundo lascado. O Tomioka, que é um dos poucos que ainda tá consciente, está sem um braço. Ele tenta matar o Tanjiro porque ele não sabe que tem uma cura para os Onis. Ao mesmo tempo disso, a Nezuko, que agora tá humana, corre com a última cura para os Onis que existe. Porque a Tamayo fez uns X frascos e depois ela morreu, né? Então essa é a última cura, então essa é a chance final. E depois que a Nezuko chega, acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro episódio. O Tanjiro Oni se recusa a atacar a Nezuko e sim começa a defendê-la. Pois mesmo com a influência do Muzan, o Tanjiro ainda está vivo lá dentro e tem um pouco de consciência. Enquanto a cura injetada no Tanjiro e os sobreviventes que ainda estão de pé conseguem segurar ele, internamente o Tanjiro discute contra o Muzan, contra a alma do Muzan, e o Tanjiro está cedendo, pois o Tanjiro está fraco mentalmente também. Ele apanhou muito, ele ficou a noite toda lutando e apanhando. E quando ele vai ceder, o Muzan vai finalmente virar o Tanjiro, tomar o corpo dele por completo. A alma, eu vejo assim, de todos os que morreram na série, ajuda o Tanjiro a subir. Assim a influência do Muzan morre de vez, o Tanjiro volta a ser humano, e assim todos os Onis morrem junto com o Muzan. Com exceção do Yushiro, que é o ajudante da Tamayo, pois, né, a Tamayo criou ele a parte dos Onis originais. Kimetsu então acaba, com todos os sobreviventes recebendo tratamentos. Nenhum sobrevivente de Kimetsu, repito, nenhum, saiu ileso, 100%. O Tanjiro ficou com um braço imóvel e cego de um olho. A Kanao a mesma coisa. O Zenitsu ficou com artrite.
o Inosuke não ia mais conseguir usar a respiração, pois a luta contra o Lua Superior 2, que tem um poder de gelo, foi tão forte que congelou o pulmão dele de tal forma que ele tinha dificuldade de respirar. Então ele teve que abrir mais furos na máscara. Todos tiveram consequência. O Sanemi e o Tomioka foram os únicos Hashiras sobreviventes no final. O Tomioka sem braço e o Sanemi com feridas que não demora muito de cicatrizar. Todos estavam feridos, muito acabados, mas vitoriosos. No final, passamos para os tempos atuais, onde ninguém conhece a história dos Onis, a não ser as famílias dos caçadores que passaram a história e o legado adiante, e todos os descendentes e reencarnações dos personagens que morreram se reencontram e convivem juntos ali numa cidade, que é a cidade de onde o Tanjiro partiu na sua jornada. E a sua família, a família Kamado, guarda até hoje a Hinokami Kagura, que é a respiração do sol, e a espada do Tanjiro Kamado, junto com uma foto de todos os personagens que saíram vivos na festa de comemoração pelo fim dos Onis. Pronto, o fim rushadíssimo é esse. Mas leve em conta que a autora, ela fechou todas as pontas. Ela explicou o motivo do Uekata ser doente e da família dele ser inteira doente. Até acabou com a maldição, já que o filho do Uekata-sama, mesmo depois de tantos anos, estava vivo no final de Kimetsu. Ele era o cidadão mais velho do Japão. Ela explicou as respirações e criou uma linha cronológica dos fatos muito boa. E depois, quando ela lançou a versão final, ela respondeu poucas dúvidas que ainda sobraram da obra. Tem alguns furos? Tem. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas enfim, o importante é que a obra foi completa. Ela conseguiu desenvolver um começo, meio e fim, perfeitamente, que se você conseguir assistir, você vai se satisfazer com a história. Os pontos negativos dessa história, que eu infelizmente tenho que concordar, é que foi uma história muito corrida. Ela matou todos os Ruas inferiores de primeira, sendo que ela poderia ter desenvolvido mais eles. As lutas foram muito rushadas. Não tivemos tempo suficiente para se apegar muito com os personagens. Então, nesses últimos arcos, tiveram muitos flashbacks. E acabou dando uma vibe meio que de Naruto, de tipo, aí tem que se apegar na marra. Sendo que no início, no Mugen Train, a gente se apegou instantaneamente com o Rengoku ou com o Zui. Mesmo ele não tendo muita história mostrada, a gente se apegou com ele por causa da aura do personagem. Ela peca um pouquinho nesse final porque ela não consegue transmitir a mesma intensidade agora no finalzinho. O fato do Muzan não ter um sonho é muito interessante, pois mostra que ele, como pessoa, como Oni, ele é muito unidimensional. Todos os Ruas têm sonhos e pensam no que vão fazer depois desses sonhos. Menos o Muzan. O Muzan, que se julgar perfeito, não tem o que até o seu servo mais baixo tinha, que é um sonho após o seu objetivo. O final eu achei muito realista e muito satisfatório, pois dos personagens que saíram vivos, nenhum ficou sem consequências, como eu já falei, mas todos saíram vivos. Então eles estavam felizes por estarem vivos. Como acontece na segunda temporada. O final da segunda temporada é o Tanjiro abraçando o Inosuke e o Zenitsu e chorando de felicidade, pois eles saíram vivos dali. A mesma coisa acontece agora no final, só que com um pouco mais de intensidade. Todos os personagens comemoram que o Tanjiro, que é um caçador tão amigo de todos, uma pessoa tão gente boa que merecia ser feliz, que mesmo com tantas tragédias nunca desanimava ninguém, o Tanjiro, que era a pessoa mais boa do anime inteiro, saiu vivo, saiu bem. E o melhor, a sua irmã, que é o seu tesouro mais precioso, já que toda a sua família foi morta, a sua irmã está viva. A Nezuko ajudou na batalha final, mesmo sem ser Oni. Por conta dela, o Muzan não ganhou e não assumiu o corpo do Tanjiro. E isso é muito legal. Pela autora ter criado pela primeira vez o mangá, porque para quem não sabe, Kimetsu no Yaiba é o primeiro mangá de uma autora, ela não tem uma carreira grande, nem trabalhando como mangaka, nem como auxiliar, foi a primeira vez dela em tudo. Eu acredito que faltou algumas coisas sim. Kimetsu não é perfeito, tem alguns furos, e ela deixou de explicar algumas coisas. Uma hora ela explica uma coisa, outra hora ela explica outra coisa. Mas, como um todo, para uma obra de um iniciante, e que fez o sucesso que fez, eu acho que Kimetsu teve um bom final sim. E também acho que a Ufotable, que é o estúdio que faz o anime, vai adicionar coisas, como eles vêm adicionando um pouquinho de coisas em cada temporada, para complementar esse final. Então é capaz do anime ter um final mais satisfatório do que o mangá. Pois o mangá, como eu já falei, foi muito corrido pela inexperiência da autora. Mas enfim, por hoje é isso. Eu espero que muitos de vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike e comente aí porque você não gostou. Dê um feedback no vídeo, eu vou estar sempre respondendo. E se você acha que mais alguém quer ver esse vídeo, ou gostaria de ver esse vídeo, compartilhe. Se você quiser me acompanhar, se inscreva no canal. Temos vídeo aqui até agora todas as sextas. E é isso. Até a próxima e tchau.